A Leila Pereira tá certa ou ela tá errada quando ela vai a uma coletiva de imprensa dizer que o Flamengo tem uma soberba, que o Flamengo quer resolver tudo da maneira dele e alfineta até citando o Real Madrid, né, que tá lá esperando. Tudo gerou muita polêmica na imprensa, na opinião pública, na discussão entre torcedores. E eu acho que esse é um dos motivos, né? Não a fala propriamente da Leila, em que em partes eu concordo, tá? E não falo sobre a instituição Flamengo, eu falo sobre a diretoria atual do Flamengo, que tem muito esse perfil. Isso é uma prova de como uma questão de liga, né? Uma criação de uma liga, onde os clubes comandem juntos um campeonato, é algo muito embrionário, porque o viés institucional, ele tá muito enraizado ainda no nosso país, cara. E é por isso que a CBF, ela comanda tudo. Porque você tem que ter uma voz acima para definir as questões, porque juntos os clubes não conseguem chegar a um acordo, chegar a uma unanimidade. O que eu penso? A Leila chutou o balde, decidiu não só falar tudo que ela pensa, mas até de acordo com ela, com a presidente do Palmeiras, outros dirigentes já estavam com vontade de falar isso, porque existiam questões para avançar a formação da liga, que é tão importante para o futebol brasileiro em termos comerciais, em termos de organização, em termos de calendário, e elas não avançam porque o Flamengo está querendo resolver a situação, talvez de um jeito que seja benéfico para ele, né? Que uma liga, ela não é feita de um clube, né? Embora esse clube seja o de maior audiência, ou de uma das maiores audiências, ela é feita de 20 clubes. Em relação à distribuição de renda, distribuição de dinheiro, cotas de televisão, transmissão, é claro, né, que um clube que gera 10 vezes a audiência de outro, ele não vai ganhar, né, de maneira igualitária, né? A distribuição não vai ser igual para todos eles. Mas a partir do momento em que esse time depende do outro para jogar e para formar um campeonato atrativo, competitivo, dentro e fora do país, essa distribuição ela tem que ser minimamente aceitável para que o diferencial do futebol brasileiro se mantenha. E o que é o diferencial, na minha visão, do futebol brasileiro em relação a outros campeonatos, certo? O campeonato alemão, que tem 10 vezes o mesmo campeão, o campeonato espanhol, que alterna entre um campeão e outro, é a competitividade. É você entrar e não saber qual dos 5 ou 6 favoritos vai ser campeão, ou até um outro que não estava na pauta. Só que é muito difícil você acreditar em consenso no futebol brasileiro, rapaziada. E muito por causa da gente, tá? E quando eu falo da gente, eu falo de todos nós como torcedores, formadores de opinião, os caras que borbulham, fervem os debates no futebol brasileiro. Por que a Leila Pereira, ela se pronuncia dessa maneira? Também, obviamente, para chamar a atenção da opinião pública e fazer com que ela discuta sobre isso. Por que o presidente do Flamengo talvez seja muito irredutível em relação a algumas questões? Porque se ele ceder um pouquinho, a torcida vai cair matando em cima dele. Os próprios conselheiros dos clubes institucionais vão cair matando em cima de quem cedeu um pouco. Porque pro torcedor comum, mais vale um dirigente que luta pelo seu clube, independente dele estar errado ou não, que luta como se ele fosse um dirigente, um torcedor ali com a caneta na mão, do que propriamente um cara que vai estar dividindo um pouco a mais e vai estar pensando no bem coletivo do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida que se um dos lados aí cede em prol de um entendimento, o torcedor desse lado que cedeu vai ficar irritado, porque o que esse torcedor quer ver é apenas o benefício próprio. E muitos dirigentes desses clubes são torcedores com uma caneta na mão. Ou seja, se nós mesmos que fomentamos tudo isso, né, que somos o termômetro de tudo isso, nós, em grande maioria, queremos apenas que o nosso clube se dê bem e dane-se o resto, cada um tem que cuidar do seu, não vai existir liga, não vai existir librar, não vai existir nada disso, porque o consenso tem que prevalecer. Esse é o grande problema. E é isso que, para mim, faz com que a gente esteja muito longe de um avanço nesse sentido, rapaziada.